Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar de A Saga dos Vingadores, volume 1. Nova edição de saga que a editora Panini traz pra gente, tá? Então, sempre é legal a gente acompanhar essas sagas que trazem momentos tão legais dos personagens, principalmente os materiais ali na fase da Marvel, materiais dos anos 80, que tem uma fase realmente diferenciada, tá? Então a gente tem aqui, ao preço de R$ 39,90, 144 páginas de quadrinho, trazendo as edições de Avengers, do número 255 ao 260. Alguns pontos interessantes para a gente falar a respeito desse material, tá? Primeiro deles é que é um material semi-inédito. Na verdade, já foi lançado, tá? E foi lançado praticamente na íntegra. Só que foi lançado mais de 30 anos atrás. O material foi publicado nas revistas do Capitão América em 1990 e só. Tirando essas publicações pela editora Abril, esse material nunca foi republicado nem pela própria Abril, nem pela Panini. Então a gente ficou realmente como única opção por muito tempo de ler essa fase dos Vingadores, que não era nem no título próprio dos Vingadores. Era uma revista ali do Capitão América, tá? Então é legal ter a possibilidade de conhecer essa fase, que é uma fase diferente dos personagens. Outro ponto que é bem legal e que pode chamar muita atenção, tá? E eu acho que isso talvez um dos grandes diferenciais dessa fase dos Vingadores é a formação da equipe, que é totalmente diferente do que a gente imagina de Vingadores, se a gente parar para pensar. Pensa em Vingadores, né? Agora que a gente tem todo o referencial do MCU, que a gente pensa em Vingadores, na hora vem a cara do Robert Downey Jr., né? Isso é imediato, né? Então você já pensa em Vingadores, você pensa em Homem de Ferro, Capitão América e Thor, e a partir daqui você bota mais alguns, isso é óbvio. Mas aqui a gente tem um grupo que é muito diferente disso. Eu acho que isso pode ser interessante para você ver essas dinâmicas diferentes entre personagens tão diferentes que a gente tem nessa formação daqui. Aqui a gente vai ter uma formação pós alguns eventos que são muito similares, guardadas as devidas proporções, obviamente, muito similares ao atual momento do MCU. Então, para você que também curte muito, que tá embarcando nos quadrinhos de super-herói e não tem tanto conhecimento da parte do passado, você, mesmo que você já seja um leitor de longa data, digamos que você começou a ler quadrinhos nos anos 2000, você tem pouco, talvez tenha tido pouco ou nenhum contato com esse tipo de material. Então, é legal que você tenha essa possibilidade de ver uma formação diferente e um vislumbre do futuro possível da Marvel, tá? Embora a gente tenha essas grandes mudanças que vem por aí, né, com alguns cancelamentos de série, com alguns filmes sendo adiados, algumas coisas que podem não sair como se esperava antes, mas a gente estava tendo alguns passos sendo dados para a gente chegar exatamente nessa formação dos Vingadores. A gente vai falar sobre isso, vocês vão ver que tem muitas similaridades. Aqui a gente pega na primeira história o Visão e a Vespa, eles estão casados e eles estão se afastando do grupo, né? Por alguns problemas eles estão se afastando do grupo. A gente não tem uma participação de outros personagens clássicos e a gente tem uma formação com alguns heróis que por acaso apareceram em pontas ou em cenas pós-crédito dos últimos filmes da Marvel. Será que foi à toa? Acho que não. Então eu acho que muito se desenha para que a gente tenha essa formação e esse período dos personagens no futuro próximo desse filme dos Vingadores. Está anunciado para daqui a uns 3 anos, sei lá quantos anos. Enfim, sei nem se vai ser adiado também, com greve de roteirista, de atores e todo esse caos que está rolando na Marvel e na Disney. Mas é algo que se desenha para um futuro próximo. A gente tem o Cavaleiro Negro, que apareceu no filme dos Eternos. A gente tem o Hércules, que apareceu na cena pós-crédito do Thor, Amor e Trovão. E a gente também tem o Star Fox, que apareceu na cena extra do... Foi Doutor Estranho? Não. Ou foi? Guardiões da Galáxia? Enfim, também não lembro de onde é que surgiu o Star Fox. Mas Star Fox apareceu em algum desses filmes recentes. A gente tem ainda na formação o Capitão América, que pode muito bem ser substituído pelo novo Capitão América, Sam Wilson. A gente tem também a Vespa como grande líder dos personagens e que dá para ser substituída também pela filha do Homem-Formiga, quem sabe, talvez, ou por outra heroína, que a gente tem algumas surgindo aí em evidência, né? Então dá para se montar uma equipe muito próxima ao que tem aqui. E para completar, a gente tem a Photon, a gente tem a Capitã Marvel, Monica Rambeau, aqui na equipe. Ela também está na capa, obviamente, é que aqui a gente vê bem ela. E ela é uma personagem que também está agora apareceu também na série
Vingadores não, da Feiticeira Escarlate, né? E no WandaVision. E ela também tá agora com um dos destaques, uma das protagonistas do filme As Marvels, que tá pra sair. Curiosamente, já tem brinquedo McDonald's, filme As Marvels, e As Marvels nem estreou, mas já tem brinquedo McDonald's. Então, toda essa equipe que tá aqui, ela tá sendo desenhada pela Marvel nos últimos 2 anos. Não é à toa, tá? Não é à toa. Essa galera provavelmente é o filme dos Vingadores daqui a 2 anos. Dito tudo isso, vamos falar da edição em si, tá? Eu achei legal fazer esse enorme prólogo aqui pra gente ter uma ideia do que você vai encontrar aqui dentro. Esse material aqui foi publicado originalmente em 1985. Tem o roteiro do Roger Stern. Roger Stern, que também está na saga do Homem-Aranha, também fez uma fase fantástica do Homem-Aranha, embora eu acho que a fase do Homem-Aranha é mais fantástica, mais amazing do que essa fase dos Vingadores. Mas é um grande roteirista, é um cara que sabe trabalhar muito bem os personagens e que fez muita coisa boa nos anos 80. Então, tem esse diferencial. A arte, cara, a arte é um absurdo. Cara. A arte a gente tem ninguém mais, ninguém menos que o John Buscema, que é um monstro, tá? É um monstro. Pra mim, ele tem um dos traços, assim, mais quadrinho clássico, assim, que eu mais gosto de ver, tá? Pra mim, quadrinho de super-herói clássico é John Buscema, assim, ele tá entre os meus preferidos. Eu gosto demais do traço dele, eu amo o Capitão América dele. Porra, isso aqui é bonito demais, cara. Olha isso aqui. É espetacular. As mulheres do John Buscema também são muito bonitas. É um material muito legal. Aqui tem algumas coisas curiosas, como a Vespa em trajes sensuais de academia. Ela aqui dentro dos Vingadores, aqui, com a roupa bem sensual. Embora, cara, esteja totalmente também dentro da época, tá? Aqui o Star Fox e a Vespa. Isso aqui é muito também a Tenente Ripley no final do Alien 1, né? Quando ela acha que finalmente acabou tudo. Então, a gente tem realmente um quadrinho com uma arte muito bonita e com um roteiro que funciona. É um quadrinho bem de super-herói clássico mesmo, que tem seus pontos altos e tem alguns pontos um pouco mais baixos, que a gente também vai falar a respeito de tudo isso. Então são essas edições aqui que foram publicadas originalmente, vamos lá, nas revistas em 1985, em Avengers, e aqui no Brasil, como falei para vocês, saiu dentro de Capitão América. Aqui a gente começa com Avengers número 255. Tem uma curiosidade aqui, que esse material só saíram 20 páginas, ele não saiu completo, tá? Aqui no Brasil, pela Editora Abril, teve um pequeno corte. Esse material saiu em Capitão América número 129. Tudo aqui saiu nos Estados Unidos em 1985 e no Brasil em 1990, tá? Então a gente deixa aí já bem marcadinho. Então, começa com essa edição publicada em Capitão América 129. Depois a edição número 256, que eu vou falar sobre cada uma delas, a gente vai falar sobre todas elas, tá? A 256 saiu em Capitão América número 130, e tem uma curiosidade aqui que é bem legal, que na Capitão América 130 a gente tem uma edição de What If, de o que aconteceria se... E é nessa edição 130, eu vou até ver se eu não tiver essa edição, é uma das edições que eu quero correr atrás, tá? A edição 130 de Capitão América traz o que aconteceria se o Conan ficasse preso no século XX. Algo que acabou acontecendo depois e agora em Vingadores Selvagens e tudo mais, né? Mas lá atrás foi publicado isso e tá nessa edição 130 de Capitão América. Porra, legal demais. Depois a gente tem a edição 257, que saiu em Capitão América número 131. Então estava saindo aqui uma por edição, tá? E essa edição também tem uma curiosidade, que é a primeira aparição da Nebulosa. A personagem que a gente viu agora em Guardiões da Galáxia, viu ter grande destaque no filme dos Vingadores também e tal, né? A irmã da... Buguei aqui completamente o nome dela. Enfim, daqui a pouco vai vir de uma vez o nome da personagem aqui. Mas a Nebulosa, ela surgiu pela primeira vez, ela apareceu pela primeira vez em Avengers número 257, que saiu aqui no Brasil em Capitão América 131. E finalmente a gente tem as edições 258, 259 e 260, que saíram todas em Capitão América 135, que é uma aventura dos Vingadores junto com os Skrulls, tá? Encerrando esse arco aqui de histórias. É um grande arco, tudo isso daqui é um grande arco, tá? Mas a gente tem um mini arco ali de encerramento que foi publicado inteiro dentro de Capitão América 135, tá? Então a gente tem tudo isso aqui
já publicado no Brasil, mas como falei para vocês, publicado somente em 1990 nas revistas do Capitão América. Vamos lá, que a gente vai passar rapidinho por cada uma delas. A gente começa com a formação desse novo time, tá? A gente está tendo o Visão e a Feiticeira saindo da equipe, aparece isso aqui. A gente também tem a Capitã Marvel viajando pelo espaço numa missão que foi dada a ela. A gente também tem o Magnum, que é um péssimo nome, né, desse personagem, que ele vai sair da equipe. Então a gente tem aqui a Feiticeira Escarlate e o Visão nos últimos momentos para sair do time, tá? E esse material, ele tem algo de diferente, e aqui é a Capitã Marvel explorando ali a antiga nave do Thanos. Ela foi mandada numa missão no espaço para investigar essa nave do Thanos. Então tem muita coisa parecida, é um momento pós-Thanos, não pós-Desafio Infinito, não pós o material clássico com a manopla e tudo isso, mas é um material que fala de um pós-Thanos, tá? Então a gente tem aqui alguns elementos que são muito similares à atual fase da Marvel. E a gente tem então esse encerramento da equipe que estava em ação até agora, e a gente está tendo o fim desses personagens, né, eles deixando a equipe, o Visão, a Feiticeira, o Magnum, e a gente está tendo a chegada do Cavaleiro Negro para formar, a partir dessa edição, esse novo grupo. Essa primeira edição é mais fraca, a gente tem mesmo essa formação sendo iniciada, a gente tem alguns pontos aqui interessantes que os Estados Unidos o governo como um todo está começando a agir muito sobre os Vingadores, para saber o que eles estão fazendo, para interferir de alguma forma. Existe uma espécie de burocracia a respeito dos Vingadores aqui, e é algo que dá um tom interessante, dá um tom diferente para a história. Essa primeira história, particularmente, é mais fraca, é um material que não é tão legal, tá? Sendo bem sincero. É divertido, mas essa daqui ainda é algo mais fraco, e depois vai ganhar uma qualidade maior a partir da próxima, que eles vão para a aventura na Terra Selvagem. A gente começa com algo completamente bizarro, que é a chegada do Apollo em Nova York para dar uma nova roupa pro Hércules, que ele tá sem a roupa clássica dele, que a roupa é só um cinto assim no peito e uma sunga, né? Não, mas é a roupa nova do Hércules, então ele recebe essa roupa nova. A gente também tem um ponto interessante, que é o fato dos Vingadores estarem na mansão com o Jarvis, que é um mordomo clássico dos Vingadores, então tem alguns pontos interessantes aqui. Essa próxima aventura já é mais legal, tá? A gente vai ter essa missão lá na Terra Selvagem, que está sendo atacada por uma criatura, e a gente vai ter a gente vai ver a Vespa como líder do grupo. Isso é algo bem interessante. A gente está falando de um quadrinho de 1985, tá? A Vespa é um membro fundador da equipe, e aqui ela tá como agente líder mesmo do grupo. Obviamente o Capitão América tem um grau de liderança, de coordenação muito grande, mas a gente tem a Vespa comandando aqui também. Então é um quadrinho bem legal, e já essa edição aqui especificamente, ela já aumenta muito a qualidade da história. Já é uma história bem mais divertida, se passando na Terra Selvagem, tá? Depois a gente vai para a Terra Selvagem mesmo. Eles estão investigando isso, eles vão lá realmente encontrar o Khazar. E a gente também tem uma história aqui que se desenrola com bastante ação e é muito boa. A gente tem a primeira aparição da Nebulosa, que está dentro do contexto espaço. Os Vingadores nesse período, eles têm muitas aventuras no espaço. E aqui, toda a reta final, o último arco, a metade final da revista que se passa no espaço, está sendo desenrolada a cada nova edição. E essa trama do espaço que está rolando com a Capitã Marvel, ela começa a ganhar uma nova roupagem agora com a chegada da Nebulosa. Tá? Então, é um material que é bem legal. Essa história aqui, especificamente do meio da revista, é muito boa. Ela tem uma conclusão que eu fiquei assim, embaixo da cara, falei, cara, não acredito. O que o Hércules faz aqui, assim, é sensacional. Cara, que edição foda. Essa edição aqui realmente é diferenciada, tá? Gostei demais, demais. Inclusive, a capa dela é maravilhosa. Ela tá na revista do Capitão América, que foi publicada com essa capa. É muito boa. Então, é um material muito legal. Depois, a gente tem a conclusão disso e a volta dos Vingadores para Nova York, onde eles vão ter realmente esses problemas burocráticos ali, que tem um
um representante do governo ali que meio que fiscaliza e age junto com as ações dos Vingadores, tá? Então, é um material que traz uma perspectiva diferente do básico dos super-heróis simplesmente agindo como querem. Não que eles sejam tolhidos, não que eles sejam assim controlados pelo governo, mas existe alguma fiscalização, existe alguma coisa sobre isso. Isso é legal de ser trabalhado, é um tema que dá uma abordagem diferente para os personagens. Gosto do que encontro aqui. Também tem aqui a chegada do Senhor do Fogo, que é um dos arautos do Galactus, e ele participou de um combate contra o Homem-Aranha que daqui a algum tempo vai ser publicado lá na revista da saga do Homem-Aranha, não agora, mas um pouco mais pra frente vai chegar nisso. Tá? O Homem-Aranha tá aqui de uniforme negro, então a gente tem esse combate aqui sendo só relembrado, mas que vai estar por lá, que é o finalzinho do combate. Tá? Então esse personagem vai agir junto com eles aqui também. E finalmente toda essa aventura vai para o espaço na reta final. Literalmente vai para o espaço, a galera vai para o espaço mesmo. E é uma aventura que eles vão fazer em parceria com os Skrulls. E a gente vai ter então toda uma aventura galáctica dos Vingadores aliados aos Skrulls para lutar contra a Nebulosa. E aí é tudo uma reta final, tá? É uma história inteira. E é um material divertido. Eu vou ser sincero, dentro das sagas que estão saindo agora, seria injusto eu chegar aqui e gritar que, porra, pra mim, tá? O programa do Barba é sempre a perspectiva do Barba. É sempre a minha experiência de leitura. Obviamente eu tô dando pra vocês o meu ânimo com relação ao material e eu gostei, eu me diverti com a saga dos Vingadores e provavelmente vou continuar comprando. Mas eu talvez espere alguma promoção, tá? Não é um material que eu vou pegar como a saga do Homem-Aranha, que chega na banca e eu pego aquele número. Eu talvez vá segurar um pouquinho. E seria injusto, como chegou a saga do Superman, saga da Liga da Justiça, que eu fiz um review aqui e eu falei, tá, é legal, mas não é imperdível. Não é um material, pra mim, obrigatório. É um material que tá divertido, mas eu não consigo classificar como assim, porra, cara, tem que comprar e tudo mais. Eu também não vou falar isso da saga dos Vingadores. Porque, pra mim, pro Barba, não tá no mesmo patamar da saga do Homem-Aranha. Se eu tiver que comprar uma saga só da Marvel, eu vou comprar do Homem-Aranha. Se eu tiver que comprar uma saga só de todas, eu vou comprar do Homem-Aranha, tá? Se eu puder comprar duas, eu vou pegar talvez a do Flash, porque é o personagem que eu tenho menos conhecimento, tenho menos bagagem. Eu quero ver essa fase do Mark Waid. A saga dos Vingadores já vai ficar ali em terceiro ou quarto plano. Talvez eu pense em pegar dos X-Men antes, que eu gosto muito dos X-Men. A saga dos Vingadores é boa, ela tem bons pontos, e essa formação da equipe pode trazer coisas muito legais pra gente ver uma interação diferente, pra gente ver alguns heróis que a gente não vê normalmente, pra gente ver heróis que não têm título próprio. Você não vai ver o Star Fox sem ser nos Vingadores. Você não vai ver o Hércules e o Cavaleiro Negro sem ser na revista dos Vingadores. Então eu acho que isso é um ponto interessante. Isso é um ponto pra se pensar em pegar o título. Se tu gosta demais dos Vingadores, pega e dá uma olhada. Tem grande chance de você curtir bastante e falar, pô, vou acompanhar esse título. Acho que vale a pena, vou seguir com ele. E tá tudo ok. Eu não vou dizer pra vocês que dentro de tudo que tem na banca, tu tem que parar com tudo pra comprar a saga dos Vingadores. Esse é o ponto. É um título legal, é um título que vale a pena, mas não é um título que eu vou classificar como, porra, é a saga imperdível, é o maior lançamento da Panini, nada disso, tá? Então, ainda tenho a saga do Homem-Aranha como algo que eu prefiro, como algo que eu acho que tem uma qualidade diferente. Acho que isso aqui também tem muito potencial. Comparado à revista atual dos Vingadores mensais, a revista do Jason Aaron, meu Deus do céu, isso aqui é anos de luz, infinitamente melhor. Mas eu não seria muito injusto, muito hipócrita o Barba chegar aqui e rasgar os elogios e dizer que é o melhor, é a melhor saga e tudo mais, quando o título da Liga da Justiça eu falei que não era isso tudo, tá? Então, vou manter aqui o mesmo peso e a mesma medida. Saga dos Vingadores é legal pra quem curte Vingadores, pra quem quer um tipo de leitura diferente a respeito dos personagens, pra quem quer uma leitura clássica com uma arte absurda do John Buscema, tá? É um título legal, mas não vou dizer que é o imperdível, a melhor fase dos personagens, nem nada disso, que aí também eu tô exagerando demais, tá? Mas Saga dos Vingadores
É legal? Ah, é legal sim. E tá na banca. E é uma opção bem interessante. Se você não pegar na banca, sempre fica... Deixa nos favoritos da Amazon. Usa o link do Barba, deixa nos favoritos da Amazon. Pensa a respeito. Ah, quando tiver um desconto bacana, eu pego, tá? Por aí. Por aí eu também devo ficar nesse estilo aí, esperando um desconto legal. Mas vale a pena pensar a respeito, tá bom? Ah, curtiu o programa? Curte Vingadores? Leu essa edição? Escreve pra mim, diz aí pra mim o que você achou disso tudo. Deixa o like. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Espero que você tenha curtido o programa, então se inscreva no canal, ative a notificação do sininho e volte sempre por aqui para acompanhar os mais diversos programas que tem por aqui toda semana. Não se esqueça de se inscrever lá no Insta do Barbas, tem um monte de coisa por lá toda semana, com promoções, novos programas, enfim, tem um monte de coisa legal acontecendo por lá. E foi isso. Aqui comigo, Rodrigo, mais um review de quadrinhos. Um abraço e até a próxima.